Fala, nação rubro-negra, muito boa tarde, Deco na área. E começando o dia aí, né, o início da tarde, com uma grande notícia. O Flamengo acertou as últimas pendências, né, com o empresário do jogador Michael. Estará muito próximo de ser anunciado hoje ainda como jogador do Flamengo. Tá? Então o Flamengo está, né, preparando o anúncio oficial da contratação do Michael, que assinará um contrato de 4 anos com o Flamengo. Então, antes de começarmos o nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação. Você que ainda não é inscrito no canal Deco SRN, estaremos sorteando 2 mantos sagrados. Agora vamos ver qual será o melhor manto sagrado, porque o Flamengo estará, né, já colocando à venda a partir do dia 15 de fevereiro os novos mantos, né? O novo manto, manto número 1. Então muito provavelmente estarei sorteando esse manto, né? O manto já de 2020. Então a gente compra logo 2 mantos de 2020, né? Que serão os atuais, que serão os que o Flamengo irá utilizar em 2020, que aí ficará melhor para todos vocês. Tá? Então vamos chegar à marca de 150, estamos chegando à marca de 140 mil, já passamos de 139 mil, então preciso dessa ajuda de vocês. Então Michael, muito próximo de ser reforço do Flamengo, e tem pessoas se rasgando, né? Preocupadas que o Michael será reserva de luxo no Flamengo, que o Pedro, que o Thiago Maia se vier, enfim, só avisar eles que o Flamengo vai ter uma rotatividade maior neste ano de 2020. Né? Sabemos, por fontes, que o JJ não rodava muito elenco, até mesmo porque as peças tinham um nível, né, de técnico um pouco grande, né, dos titulares para os reservas. Né? Então, cara, foi exatamente por isso que o Jorge Jesus não rodava tanto o elenco. Neste ano, o Flamengo, né, precisará ter um elenco de muita qualidade, porque além de grandes coisas, grandes competições que o Flamengo irá disputar nesse ano de 2020, como Supercopa do Brasil, uma coisa inédita no Brasil, né, com o Atlético Paranaense, dia 16 de fevereiro. O Flamengo ainda terá a Recopa Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, muitas competições, Carioca. Então o Flamengo precisa de um elenco recheado, até mesmo porque perderá alguns jogadores para as Olimpíadas, também para a Copa América, enfim, cara, isso aí é mais do que certo que o Flamengo vem fazendo, tá? Contratando grandes jogadores para que não haja uma diferença muito grande entre titulares e reservas. Então Michael hoje deverá ser confirmado como quarto reforço do Flamengo, né? Havia sido o Thiago, né, do Náutico, anunciado primeiramente, depois o Pedro Rocha, depois o Gustavo Henrique e agora o Michael, que assinará por 4 anos. Seja muito bem-vindo, Michael, ao Flamengo. Michael que pode jogar pelo lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo, e acredito eu que com a presença do Jorge Jesus sendo o treinador do Flamengo, ele irá crescer muito, né? Deixará de ser aquele jogador que muitos acham como um peladeiro, né? Então eu também acho que na questão de de algumas coisas que ele precisa melhorar, né? Alguns fundamentos, no caso, ele precisa melhorar um pouco o chute com a perna esquerda, suas decisões, né? Joga muito de cabeça baixa, e com o Jorge Jesus ele, além de aprimorar esses fundamentos, também mudará muito taticamente, né? O Jorge Jesus que preza muito pelo jogador na parte técnica, ou seja, que jogue sem a posse de bola também, né? Então o Michael é um grande reforço, muitos clubes o queriam, né? Mas a questão é que é um jogador caro, jogador que foi a revelação do Campeonato Brasileiro, muito próximo de ser anunciado pelo Clube de Regatas do Flamengo. Tá, uma outra notícia que saiu lá na Itália, num site chamado Rossonero, enfim, falando que o Flamengo teria feito uma proposta de empréstimo de 1 ano do Paquetá. Isso não procede, tá, gente? Entrei em contato com pessoas ligadas ao clube e a resposta da pessoa para mim foi assim: pelo que eu sei, não há nada. Porra, um cara é um dos principais dirigentes do Flamengo na parte
do futebol e não está sabendo nada? Então, mais um fake news criado ali pela imprensa italiana, tá? Não há nada em relação ao Paquetá, tá? Uma informação que saiu ontem, né, de saída de jogador, que o Cerro Porteño havia se interessado pelo jogador Berrío, tá? O Flamengo iria vendê-lo, tá? O Cerro Porteño teria sinalizado com uma proposta de 80 mil dólares, se eu não estou enganado, que daria mais ou menos a faixa de 320 mil reais, e o Berrío não teria aceitado, tá? Falaram também que a diretoria do Flamengo teria ficado irritada com o Berrío. Isso não procede, tá, gente? Não procede. É uma escolha do jogador, não quis ir para lá. O Flamengo conta com o Berrío caso não consiga vendê-lo, tá? Não vai haver negociação pelo Berrío em relação a empréstimo, ok? Então colocar isso para vocês. O Cerro Porteño que tinha interesse no Berrío e ele não quis ir para o futebol paraguaio, tá? Falando sobre jogador Pedro, informações que a gente recebe hoje, que o Flamengo avançou na negociação com este jogador e muito provavelmente na semana que vem teremos uma resposta definitiva da Fiorentina em relação a este jogador. Falaram que o Grêmio estaria disposto a pagar 11 milhões de euros pelo jogador e mais um bônus de 2 milhões de euros. Isso não procede, tá, gente? Muito pelo contrário. O presidente Romildo Bozan já disse que por esses valores o Grêmio não negocia a contratação do Pedro, tá? Então o Flamengo avançou nas negociações com o Pedro, com o preço do passe fixado mais ou menos em 10 milhões de euros, tá? O Flamengo pagaria, acho que na faixa de 1 milhão de euros, né, pelo empréstimo do jogador. E caso o Flamengo não fique com o jogador, né, tem uma obrigação de comprar o jogador no final do contrato. Caso o Flamengo desista, o Flamengo teria que pagar uma multa que não está muito certo esse valor, tá? A gente não sabe precisar. Alguns falaram 500 mil euros, outros falaram 1 milhão de euros. Então não dá pra gente precisar muito o valor caso o Flamengo não fique com o Pedro no final da temporada 2020, tá? Então essa é a informação em relação ao Pedro. Em relação ao Thiago Maia, até para minha surpresa ontem, no cafezinho do Marcos Braz lá com os jornalistas, ele colocou que a situação do Thiago Maia estava muito parecida naquele momento, antes de dar um up na negociação do Pedro, estava muito parecida com a do Pedro, né? O negócio está ainda caminhando no estágio inicial. O que eu penso em relação a isso? Da questão de quanto o Lille da França quer colocar, né, quer estipular por 50% do passe do Thiago Maia no final do contrato de empréstimo para que o Flamengo possa contratá-lo. Um valor de 7 milhões de euros, tá? Por 50% do passe. Eu acho que é um preço muito exorbitante, tá? Um preço muito caro pelo jogador Thiago Maia. Eu, particularmente, acho que o Flamengo poderia ir atrás de um outro jogador melhor do que o Thiago Maia. Destas contratações, ao meu ver, seria que eu tenho mais ponto de interrogação, tá? O jogador Thiago Maia, que não fez um ano legal, né? Muito abaixo na França. Acho que realmente é difícil você jogar no futebol francês pelos costumes, por tudo que envolve lá a França, tá? Futebol francês é difícil, a língua é muito difícil, enfim. Então a questão acho que está pegando é essa, né? A questão do valor, o qual o Lille quer colocar para que o Flamengo, caso se interesse no final do contrato, o contrate, né? 7 milhões de euros por 50% do passe é muito alto, tá? E para terminar, o jogador Rodolfo, né? Muitos agradecimentos a ele, que foi um ótimo profissional. Teve problema de contusão? Teve, mas nunca faltou caráter ao jogador Rodolfo, um jogador que, quando esteve presente dentro de campo, foi muito útil ao Clube de Regatas do Flamengo. O jogador Rodolfo, que foi, né, confirmado pelo Coritiba, tá? Como reforço para o ano de 2020. Muito boa sorte lá para o Rodolfo. Tá bom, gente? Então é isso aí, muito obrigado. Agora aguardando aí o anúncio do Michael. Pode ser que nesta hora que a gente esteja fazendo o vídeo, Michael já tenha sido, né, anunciado pelo Flamengo, mas o que importa é que o empresário do jogador, Eduardo Maluf, já acertou tudo com o Flamengo e Goiás, e o jogador será anunciado jogador do Flamengo para 2020. Falou, gente? Então se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sininho de notificação para que o canal cresça cada vez mais. Não esqueçam
de seguir lá os perfis NRN Downtown, tá no Instagram e no Twitter, também Domínio Digital, Domínio __digital. Valeu, nação, até daqui a pouco, saudações rubro-negras.